Bem-vindos ao Direito Mais Café. Hoje eu tô aqui com esse casal que se torna uma comunhão tanto emocional quanto intelectual. E eu admiro muito, sou muito suspeita em falar. Estou aqui com a doutora Lindinalva Rodrigues, promotora de justiça, agora filósofa, acabou de colar grau em licenciatura em filosofia, no curso de filosofia. Meu Deus, essa mulher não para. O professor, doutor Walter Gomide, professor da UFMT, professor do curso de filosofia. Muito obrigado em tê-los aqui. Boa tarde, Lindinalva. Boa tarde, Riquele. É com muita satisfação que nós já fizemos essa gravação e voltamos porque sabemos assim do seu empenho e em agradar o seu público. Boa tarde, Boa professor. tarde. É uma honra estar aqui, um prazer estar aqui de novo. É uma honra estar aqui com vocês e hoje nós vamos debater, falar sobre o mundo imaginal e as emoções. Principalmente nesse final de ano. Final de ano normalmente é uma época mais sensível e muitas pessoas ficam também mais sensibilizadas com as suas emoções, ou por estar distante da família, ou por alguns problemas, por questões familiares ou relacionais. Como que a gente pode começar a tentar entender, Lindy, as emoções e o quanto elas nos afetam diariamente e podem afetar a nossa vida como um todo? Eu penso que um bom ponto de partida seria não se imaginar como necessariamente um dever de felicidade. Porque o ser humano, cada dia mais, ele pensa que ele tem o direito de ser feliz. E esse direito ele quer que seja exercitado na vida dele o tempo todo. E nós sabemos que isso não é possível, a vida é cheia de altos e baixos, do mesmo modo como a gente não tem o direito de ter uma casa com suíte, né? Porque alguns têm. Então, também a felicidade, ela nos surpreende, principalmente nos momentos em que não estamos pensando nela. A sociedade impõe essa felicidade, assim, para todos nós, essa busca incessante de uma felicidade, até mesmo eh, irreal, acho que imaginal, né? Essa felicidade instagramável. Eu acho que sim, e isso é uma questão do consumo. Na verdade, isso já tem sido estudado principalmente pela sociologia, né. Nós temos aí um hiperconsumo, uma sociedade de hiperconsumo, e para que a gente que virou, na verdade, a mercadoria, nós somos mercadoria, e para se estimular esse hiperconsumo, a cada dia se vende mais a necessidade do acúmulo de coisas que passam, e passam de forma muito efêmera. Então, a cada dia, quem tiver um celular que vai, atualizar, e todo ano a pessoa pensa que ela só vai ser feliz quando ela tiver aquilo. Isso, na verdade, sustenta uma indústria de consumo, quando na verdade deveria ser o contrário. A gente devia guardar o nosso cartão de crédito e tentar ser feliz com as coisas que a gente já possui. A felicidade plena e verdadeira tem ficado de lado, Lindy? Como você vê isso, assim? A felicidade, as emoções reais, as emoções, palpáveis, as emoções da vida cotidiana, de se emocionar com coisas simples, com o cantar dos pássaros, com ver os primeiros passos da criança, coisas simples do dia a dia, isso tem ficado de lado? Tem perdido valor? Tem perdido valor, uma vez que nós estamos, e eu digo nós, que todos nós, estamos cada vez mais dependentes do celular,
das telas, e tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. E toda vez que a gente anda muito rápido e vê as coisas muito rápido, nós não conseguimos captá-las para a felicidade e o encantamento, porque é preciso de tempo para a gente observar uma flor, uma criança, o céu, as estrelas, e é esse tempo que as telas estão tirando das pessoas. Professor Walter, Oi. as telas hoje, como que o senhor vê a influência, o impacto das telas na vida, na nossa vida cotidiana? Bom, eu diria o seguinte, as telas, todo esse processo que a gente tem de ficar com o celular, etc., ele é muito perigoso porque pode perturbar muito a ideia de tempo. O tempo que a gente vive, o tempo da nossa alma, digamos assim, embora a alma seja um termo, vamos dizer assim, o tempo da nossa consciência, ele é muito rico, ele é cheio de, assim, cheio de camadas. Essas camadas, elas se interceptam e criam uma situação muito complexa e muito rica. Essas telas tiram isso. A gente fica num tempo linear e totalmente fragmentado. Isso pode gerar, talvez gere, certas ansiedades desnecessárias, que não fazem parte da nossa estrutura própria de tempo. A gente perdeu isso. Então, hoje, facilmente a gente fica com muita pressa, ansiedade, por força mesmo desse tempo que foi seccionado de forma indevida. E aí a gente perde essa capacidade de introspecção nesse tempo inteiro, que é muito complexo. É quase que um tempo polifônico, né? É quase que um tempo da música. E isso pode ser assim terrível para a nossa, digamos, experiência humana, porque fica tudo muito, né, seccionado, fragmentado e nesse plano aqui da vida rápida, né? Isso pode destruir a humanidade, como e a humanização mesmo das pessoas se verem como Eu não, humanos? eu não sei se vai assim destruir, vai alterar. O ser humano de hoje, eu acho que ele não é o mesmo que era, por exemplo, há 100 anos. A nossa experiência com o tempo mudou radicalmente. E eu acho que com isso a gente tem também essa mudança no que a gente espera hoje em dia de um tal ser humano. O ser humano hoje ele tem as suas peculiaridades que talvez o tirem, né? O tirem dessa tira o ser humano de uma experiência um pouco mais, né, introspectiva, reflexiva. Mas tudo isso que eu estou dizendo aqui são meras, né, meras hipóteses, conjecturas. Né? Mas o que eu vejo é que o tempo, na sua radicalidade, essa experiência tá sendo mesmo eliminada. A experiência com esse tempo radical, Esse tempo. tempo da nossa consciência, reflexão. Eu acredito que sim. Linde, essa questão do tempo, né, o tempo hoje todo mundo diz assim: "Nossa, tá tudo passando muito rápido, tá tudo indo muito rápido, o ano tá passando rápido". Essa falta de percepção do tempo, como que você vê essa falta de percepção de tempo e a relação com as emoções? O que que pode causar nas emoções? O que que você vê que está trazendo para o ser humano de prejuízo? É inegável a ansiedade, tanto dos adultos como adolescentes e até crianças, em relação ao nosso tempo. O adulto, hoje, ele quer qualquer coisa, qualquer atividade, menos ficar sozinho, menos não ter nada para fazer. E o que que acontece? Esse adulto marca agenda, ele só é feliz se a agenda dele estiver cheia de compromissos, porque no fundo ele não quer a subjetividade de se ver sozinho com ele mesmo. E o que é pior, o adulto já faz isso de forma equivocada e ele tem ensinado isso também para seus filhos.
E nós vemos crianças e adolescentes com agendas de adultos, agendas, os pais parece não quererem ver o filho nem um minuto sem atividade. É aula disso, é curso disso, e essas crianças, muitas vezes, esses jovens, eles herdam essa ansiedade dos pais e o que é pior, os planos de vida que os pais fizeram para eles, que às vezes são completamente inverossímeis. Então, os pais não querem mais que os filhos sejam felizes e escolham algo que os alegram. Ele quer que os filhos sejam importantes, né? Pode ser até presidente da república, meu filho vai ser juiz, promotor, vai fazer direito ou vai fazer medicina, que é um fetiche, né? Então, como jovens, cheio de dor, principalmente na adolescência, quando tudo vai se transformando, quando tudo vai ficando difícil, imagine como fica a cabeça desses adolescentes e crianças quando eles pensam que ainda eles não estão conseguindo nem sair da cama, não estão conseguindo nem fazer amizade com o colega do lado, e eles ainda têm que guardar em si toda a ansiedade que esses adultos trazem para a vida deles. Sem guardar dentro de si toda essa angústia, essa ansiedade que os próprios pais acabam impondo de uma forma, não uma forma querer impor algo ruim para seus filhos, mas nessa busca incessante de que esses se tornem pessoas importantes, De sucesso. de Todo sucesso. mundo quer ter um filho com sucesso. E muitas vezes esse filho está passando por uma grande angústia, ele não se acha. Imagine como é difícil ser adolescente nos dias de hoje, com todas essas informações, né? Ele nunca se acha bonito o suficiente, nunca é magro o suficiente. E se além de todas essas angústias ainda tiver pais e mães ali cobrando que eles, na verdade, realizem aquilo que eles não conseguiram, com certeza tem tudo para dar errado. Eu acho que o grande índice de jovens com transtornos e alguns problemas psiquiátricos e psicológicos advém justamente dessa velocidade de vida e de imposição de certas circunstâncias e o esquecer que é uma pessoa, né? É isso. O filho, muitas vezes, ele entra na vida dos pais sem uma projeção, né? Sem que aquilo tivesse. E é algo muito importante, o filho. eh, a gente não faz uma viagem sem planejar, mas se tem a ideia de que se pode ter um filho sem planejar. E isso é algo que não pode acontecer, porque um filho é algo tão importante. Quando a gente tem um filho, a gente vive e morre pela felicidade dele. E ele já existe, mas é necessário sim, né, um planejamento para que e também que os pais cuidem. Muitas vezes a gente vê, até pela minha experiência, né, de pesquisa nessa área, os filhos, às vezes, vêm para tapar os buracos da solidão dos pais. Às vezes, o casamento, uma relação afetiva não está dando muito certo, e olha, a ideia deles é ter um filho para salvar essa relação. E é aí que não vai dar nada certo mesmo, nós já sabemos o resultado disso tudo. Então, a maternidade. Primeiro, a maternidade é um ônus muito grande para a mulher. Na Idade Média, se dizia que a maternidade estaria para a mulher
tal como a guerra estava para os homens, porque muitas mulheres na época morriam, né, no parto, e até hoje a maternidade tem um ônus muito importante, muito grave para as mulheres, que não se comenta. Porque no nosso país, muito hipócrita, se vende a ideia de que a maternidade seria algo compulsório, ou seja, que todas as mulheres têm que ser mães, né? E essa ideia de que é fácil, e não é fácil. É muito difícil engravidar, é muito difícil engordar todos aqueles quilos, mudar todos aqueles hormônios, é muito complicado, é muita responsabilidade. Amamentar, essa coisa que virou uma coisa de conto de fadas, né? Aí a mulher que não consegue amamentar, o que é algo também muito difícil, Hum. não é simples, vai depender de muita estratégia e as mulheres se cobram e toda a sociedade cobra dela ainda esse papel. E nós vemos estatisticamente que as mulheres sem filhos, elas conseguem as melhores posições no trabalho, elas conseguem a ascensão muito maiores que os homens que têm filhos, o que significa que a mãe cuida muito mais tempo dos filhos ainda hoje do que os pais, embora eles tenham há muito tempo deixado de ser pais de fim de semana e querem realmente participar da vida dos filhos, e isso é um avanço muito significativo, mas a maternidade continua sendo um ônus muito maior para as mulheres. As mulheres, não só, acho que a sociedade como um todo romantiza demais a maternidade, né. E ai da mãe que expor algum desalento ali, algum sofrimento por conta da maternidade. Ai da mãe que falar que amamentar é difícil, ai da mãe elas são as mulheres são criticadas pelas próprias mulheres, né, eu vejo assim, quando alguma mulher fala alguma coisa em relação à maternidade, alguma dificuldade, expõe alguma dificuldade, ou que, quer: "Não vou amamentar por esse todo tempo, porque eu quero me dedicar também ao meu trabalho, à minha carreira", ela é massacrada pelas outras mulheres. O que é um absurdo. Mas eu vejo, pelo menos nessa área, que as novas gerações não serão assim. Vejo que as novas gerações não aceitam esse papel como a nossa geração aceitou. Nós vemos cada vez mais as mulheres e os homens falando que não querem ter filhos. Vemos aí a indústria. E isso se prova com a indústria dos pets, né? É. Os pets tomando esse espaço, sendo chamados de filhos dos seus donos. Então, hoje vai ser difícil concorrer com os pets, Claro. porque os filhos são caros, é para toda a vida e eles crescem e a gente vive e morre por eles, mas eles vão fazer o que eles quiserem. Então, sabendo já disso, essa nova geração eles vão acabar tendo muito mais gatinhos e cachorrinhos. É. Como que o senhor vê isso, professor, na parte do mundo imaginal? Essa mudança de até dos conceitos de família, né? Bom, aí vamos tentar ser um pouco mais assim conceitual. O que que é o mundo imaginal? O mundo imaginal é um terceiro mundo. Isso vem já desde o século XIII, XII, com os pensadores islâmicos, e chega ao mundo ocidental através de um pensador, né, francês, Henri Corbin. O mundo imaginal ele é uma espécie de ponto de interseção entre o mundo físico, das coisas físicas, e o mundo espiritual. Em tese, eu vou afirmar aqui, talvez os ditos junguianos não concordem muito, mas é um mundo onde vivem os símbolos, os arquétipos, etc. E esse mundo é a fonte das nossas, digamos, emoções universalizáveis.
Porque a ideia não é que eu perca as minhas, esse acesso aos arquétipos via as minhas, a minha vida interna, né, emocional. Mas é que eu não caio no emocionalismo. Então, o que, que eu acho que hoje em dia tem? A gente tem visto aí que hoje as novas tendências, essas pessoas mais jovens, elas não têm tanta preocupação com o mundo propriamente o dito mundo eh, familiar. Mas tem uma contrapartida, eles são engolidos pelo mundo corporativo. Então é o seguinte, eu não sou escravo dos arquétipos familiares, mas eu sou engolido pelos arquétipos capitalistas de, sei lá, tudo que você puder imaginar. Se você é uma pessoa rica, sei lá, empreendedora. Então é uma troca, você troca seis por meia dúzia. Eu acho que o ponto fundamental é o seguinte, o ser humano tinha que, ele tem de ter isso em meta, aprender a ficar sozinho. Ele tem que ter um gozo com a solitude, senão ele vai ser vítima dessas, digamos, dessas situações Vai escravizantes sendo engolido, que vêm né? de grupos, ou família, ou a vida mesmo, o tal do emprego, né? Então a gente precisa entender que alguém só vive bem sozinho se tiver um mundo imaginativo rico. E esse mundo da vida das imagens, desse mundo imaginativo, ele tem que ser educado para ele ter uma tendência a ser universalizável. Aí eu acho que o ser humano consegue ter uma vida emocional educada, sem cair nas pressas e nessas angústias que o mundo a todo momento pede que eu tenha. Seja no ambiente familiar, seja no ambiente propriamente, né, da vida ali, né, da lida, né? O mundo profissional. E como que a gente pode estar alimentando, de forma positiva, o mundo imaginal, o nosso imaginativo? Educação com as artes. Principalmente arte que seja ilustrativa de uma experiência humana universalizável. Então é muita música, muita artes plásticas, teatro, leitura, boas leituras, literatura. Saber, por exemplo, ver as coisas e transcender as coisas, ou seja, as coisas que existem diante de mim, concretas, né, prosaicas, elas podem ser infinitizadas pelo meu olhar, foi educado pela minha imaginação. Quando isso acontece, o ser humano fica muito independente e ele não se entrega mais a esses ditos assim, papéis que vão escravizá-los, seja de mãe, seja de pai. Eu acho que fala-se muito que hoje em dia você tem que ter também uma. Os homens podem eventualmente falar: eu não quero ser pai. É Eu não verdade. preciso ser pai para eu ser feliz ou mesmo para ser considerado homem, porque tem gente que diz isso. O cara, para ser homem, tem que ser pai. Ele faz essa associação. Então, é como se. A meta para mim é a seguinte: educar as pessoas a serem sozinhas. Se for o caso, vai ter uma boa família. Se não, fique consigo mesmo de forma tranquila. Porque senão você vai ser engolido, isso eu vou ser enfático, ou pela família ou pelo ambiente corporativo de emprego. Vai ser escravizado ou por um ou por outro. E aí o tempo vai ser esgarçado, vai dar ansiedade, que o outro sempre vai ser a régua. E aí não vai ter jeito. Dá-lhe Instagram, dá-lhe não sei o quê, monjado, vai ser aquela loucura. Porque o outro é a régua, porque você está sendo massacrado por um outro. E esse outro tem essas duas, digamos, grandes características. Ou é família, ou é o mundo, ou é o mundão. Agora, aquele que sabe, né, aquele que fica só e fica bem, esse está quase que imune a esse tipo de coisa. Mas ele tem que ter essa imaginação educada, senão não aguenta. É um trabalho, solitário e que é importantíssimo, né. Eu penso assim que quando a gente consegue conviver com a gente mesmo, você consegue conviver em qualquer lugar Sim, e com todo mundo, você né. escuta os seus silêncios, né? Escutar o seu silêncio. E aí você fica imune, talvez, a essa loucura que está sendo feita aí. E as redes impedem esse vício em redes impede a gente escutar o nosso silêncio. Porque ela faz o seguinte, as redes sociais, substitui essa imagem algorítmica, essas imagens, né, que vêm pela máquina algorítmica, substitui a imaginação.
Então a pessoa não entra dentro de si e cria as suas próprias imagens e tem um contato com os arquétipos, etc. Ela fica presa àquela, digamos, tem um nome para isso, rolagem de imagens. Aquilo vai acabar com a sua capacidade reflexiva. Isso me fez pensar em algo. Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe tinha bastante o hábito de contar histórias para mim. Então, eu sentava e vinha contar histórias. Então, ali eu ficava imaginando, criando na minha cabeça as imagens daquela história que ela estava criando, que ela estava contando para mim. Às vezes ela contava alguma história já Chapeuzinho Vermelho, ou então ela ia criando alguma história ali na hora e ia contando para mim. E hoje eu vejo que as crianças não conseguem. É muito difícil uma criança que consegue É, se apegar a uma história assim. Fala, não, mas eu quero ver, cadê? Coloca aqui no celular. Eu me lembro que era comum que as crianças tinham até o famoso mundo paralelo, né? Eu não sei se existe isso. Se as crianças continuam tendo. O mundo paralelo está aqui no meu celular. Aqui. Mas havia isso, né? Os mundos paralelos, a criança ficava brincando com coisas. O que, que ele está fazendo? Está lá Ah, curtindo a sua solitude. Aí você envelhece, você vai ficando mais velho e vai caindo nas garras dos jogos sociais. E esses jogos sociais, eles estão em toda parte. Família, emprego, tudo. E aí acaba que você não vai acabar ansioso mesmo para poder satisfazer, né? Essas ditas assim, demandas que às vezes nem são suas. Então é por aí. se vê presa à demanda de outros, né? Você vive pela demanda do outro. Lindy, é algo que me inspira muito em você, sempre, é a sua habilidade de sempre, de não parar, de sempre se reinventar. Não é que você não está satisfeita, mas você sempre está em busca de mais e mais conhecimento. Isso é algo que eu admiro muito. E como foi você sair, não sair do direito, mas você iniciou a sua carreira profissional de direito, você é profissional de direito, é promotora de justiça, e decidir fazer faculdade de filosofia. Foi um grande desafio. Eu até tenho a aconselhar as pessoas que acham que vão fazer um curso de filosofia para passar o tempo e que vai ser interessantíssimo, que elas não façam. Quem quiser fazer filosofia e conseguir, porque são poucos que terminam, né? Muitos começam, mas poucos terminam. É um curso difícil e, ao mesmo tempo, encantador. Eu digo sempre que a filosofia me salvou. A filosofia me salvou de mim mesma. Me salvou da ideia que eu tinha antes de que eu já tinha cumprido, né, o meu papel, tinha um cargo já relevante, importante. A filosofia nos ensina o nosso tamanho, né, e o nosso tamanho nunca é tão grande assim, numa vida que sempre vai ter outro maior do que nós. Então, é um mundo da subjetividade. Você entra dentro de você para saber realmente o que você ama ou o que as pessoas querem que você ame. Então é preciso de muita autenticidade para se mudar o seu modo de pensar e de agir. E eu sou uma eterna estudante, e eu acredito que eu vou passar a vida toda estudando, porque a filosofia não me deu respostas, ela apenas me ajudou a fazer novas perguntas. A filosofia, da forma como ela nos ensina a morrer, ela nos ensina a viver. Viver essa efemeridade que é a nossa existência, né? Como nós somos pequenos diante do mundo, um mundo que a gente vai morrer e ele vai continuar do mesmo tamanho, e todo mundo vai esquecer, como todos foram esquecidos. Mas é interessante que até hoje nós estejamos estudando ainda pessoas que escreveram há mais de 2000 anos, né? E como são importantes esses ensinamentos. Então, a filosofia não como hobby,
mas como algo que possa realmente fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas, é algo encantador, porque nos coloca o tempo todo no presente, né? Estudamos os filósofos antigos, os contemporâneos, para a partir das experiências deles criarmos os nossos conceitos. Eu mesmo vou aí me enveredar pela filosofia das emoções. E como eu, cada um que consegue se formar gosta de uma determinada área. Eu gosto dos trágicos, né? Eu gosto das pessoas que, como eu, já apanharam muito da vida. Eu gosto desses que não são os vencedores da vez, né? E que estejam assim satisfeitos com a sua aparência também, que sabem que não vão ser eternamente jovens e que é uma loucura essa coisa de ser cada dia mais bonito, mais malhado e mais novo, né? O tempo é inexorável, ele vai passar e ele pode passar com a gente ali lutando contra ele ou aproveitando, cada segundo do seu tempo para, ser uma pessoa mais interessante e ouvir pessoas interessantes, ler autores interessantes. Então, a filosofia me trouxe muito isso, mas isso não atrapalha o meu trabalho como promotora. Eu acho que longe disso me auxilia, porque me faz uma pessoa mais humana. Eu ia exatamente te perguntar o quanto que a filosofia e como que a filosofia trouxe de benefício e de implementações no seu trabalho como promotora de justiça. Muito. Eu seria, se eu tivesse me formado antes, eu muitas coisas eu teria feito diferente. Porque a filosofia te ensina mesmo a morrer. E quando a gente aprende a morrer, a gente vive cada minuto. E a gente vê que a gente não é tão importante assim. E temos, a partir disso, uma empatia com o outro, que muitas vezes no direito não existe. E isso é fundamental para quem vai aplicar o direito, seja como magistrado, advogado, promotor, defensor público. Ele tem que ser capaz de se colocar no lugar do outro e que o outro não é aquele recorte, aquela foto que a gente fez daquele ato insano ou criminoso. Ele fez aquilo, mas ele não é só aquilo. Então, toda essa amplitude de se olhar o outro dessa forma humana, com certeza nos auxilia como juristas no nosso trabalho e no nosso pensamento. Gente, isso me fez lembrar a doutora Maria Rosi, entrevistei ela esses dias, e ela disse o seguinte, que ela tem com ela um lema, que o dia que ela olhar para um processo como um número, aquele dia ela tem que sair dali. Ela não pode mais atuar. Que ela sempre atuou com bastante rigidez, mas sempre olhando com humanidade. Sempre olhando para a pessoa ali, não exatamente isso como você falou. Não é aquele recorte do ato, mas olhar o por trás daquilo. Por que chegou naquele ato? O que que aconteceu? Vamos olhar para essa pessoa. E eu vejo que falta muito isso, no geral, assim, essa esse olhar humano para o outro ali, para o outro que está num processo, ele não é um número, ele não é só um papel, aliás, agora só um dado digital, né? Mas que ele é um ser humano e tem uma história por trás daquilo. Tem, isso é muito importante.
Nós que atuamos aí, eu atuei 15 anos na violência doméstica, lá isso era muito perceptível, né. Como, a pessoas que um dia se amaram, né, podem muitas vezes terminar essa relação em um feminicídio, por exemplo, e que nós vemos acontecer em todas as classes sociais, mas muito mais nas classes sociais menos abastadas. Então, a educação, o conhecimento e a humanidade, ela tem que andar junto com a legislação. Nós não podemos interpretar as legislações, da forma mais rigorosa possível, porque nós também temos diversas imperfeições. Eu acredito que só a educação e a arte pode nos livrar da morte e dos crimes e também dessas mazelas do mundo. Professor Walter, qual a importância da arte, na vida da pessoa, até para se evitar crimes tão trágicos como esses que a Lindy mencionou, dos feminicídios? Bom, a arte ela tem vários papéis, né? Ela pode ter um papel formativo, igual eu falei antes, você educar as emoções para ter acesso a experiências humanas universais. E ela tem um papel também da própria expressão de uma subjetividade livre. E aí eu acredito que alguém que tem experiência com arte, em um momento de extrema raiva, de extrema, digamos, violência, se ele pegar uma tela, pintar, fazer um desenho abstrato, ou pegar um, sei lá, um piano e tocar de forma ensandecida, a pessoa dessa nunca vai fazer algo que não seja a autoria dele diante da vida, será sempre assim, nesse nível da arte, Artístico pelo ali. menos idealmente. Então eu acredito que a arte como expressão mesmo, inclusive de certas, digamos, certas tendências violentas, certas tendências onde o homem ele tem ali um lado instintivo, a arte é o lugar ideal para que isso seja feito. É o meio pelo qual você pode dar assim, você mostra os seus instintos de uma maneira eminentemente criativa e livre. Então, a arte para mim serve, ela deveria ter um papel catártico, liberar tudo que eu tenho dentro de mim, inclusive a violência. Outros falam também de que você pode fazer isso nos esportes, nas artes marciais, só que essas atividades têm códigos prontos. Você tem que ter regra para fazer arte marcial e esporte. A arte é livre. É naquele momento em que você chuta o balde. É a sua expressão pura, É a né? expressão pura de algo que está dentro de você e é incontrolável porque é livre. Ou pelo menos, né, tem essa Pensa. pretensão de liberdade. Então, eu acredito que a arte, se fosse adotada com esse fim, ela seria um elemento muito interessante contra qualquer tipo de violência nesse sentido. E eu acho interessante que a palavra autoria vale tanto para essas situações extremas como para a arte, né? Ali você está sendo você. E eu achei interessante que você falou que eu tenho a seguinte tese que essa noção de que a gente ama o próximo, a gente deve amar o próximo, para mim ela só acontece quando você infinitiza o próximo. O que é isso? É você vê-lo como sendo uma espécie de nós, uma espécie de nó, em um lugar onde várias histórias se encontram. Aquilo que o outro pode ser, poderia ter sido, não foi. Biografias que foram abortadas. Aí o outro fica interessante, porque ele está infinitizado. Mas se ele vira só um dado, só algo ali fenomênico, a tendência é que a régua diante de qualquer coisa seja dura, Seja quase que banalizado, inflexível. É. né? O outro vira banal, Então o vira outro não algo. pode ser banal. Daí ele tem que sofrer essa abertura de várias possibilidades. Ele vai ser infinitizado pelo meu olhar. Isso talvez seja uma expressão fenomenológica do que a gente chama de amorosidade. Amar o próximo é infinitizar o outro pela imaginação ativa. Hum. Então, a partir disso, eu acho que a arte tem esse papel, sim, um papel educativo e que deve ser estimulada tanto no nível de uma formação espiritual ou do mundo das imagens,
como também como expressão dos instintos. Linde, aproveitando a arte, e fazendo essa junção, tanto da sua experiência como promotora de justiça e principalmente na área da violência doméstica, que é uma área que é tão dura, tão difícil e que acontecem tantas situações extremas, tristes e tragédias que envolvem famílias, envolvem crianças, envolvem gerações, né? Como que você vê, assim, o que que você diz para a gente que a gente pode tentar fazer algo para mudar um pouquinho essa história que nós vivemos hoje no Brasil? Somente por meio da educação. Não existe nenhuma forma de se combater algo tão terrível como o crime, a violência doméstica, os feminicídios, apenas à base de leis. Não adianta. Nós temos aí, é até objeto da minha tese de doutorado, nós temos leis cada vez mais severas, estão sendo aplicadas essas regras, então quase não se tem feminicidas soltos, eles são presos, sofrem dos rigores da legislação e, mesmo assim, a gente não tem conseguido evitar esses crimes. E isso é para se pensar o porquê as mulheres já foram muito mais organizadas, o movimento de mulheres era muito mais ativo e parece que depois da criação da Lei Maria da Penha, foi se dito assim: agora é com vocês, vocês é que vão resolver. Entregou na mão do Do judiciário, do judiciário, Ministério das Público. polícias, do Ministério Público. E o que está acontecendo? Não está dando certo. Porque eles não estão sendo punidos? Não, eles estão sendo punidos. As leis estão sendo severas, mas só nos interessa, enquanto humanos, enquanto mulheres, que esses crimes deixem de acontecer. E esse deixar de acontecer exige mais um movimento de mulheres, um movimento nas ruas, um movimento dos homens, porque a maioria deles é uma tragédia, tanto ter uma filha agredida como um filho agressor. Então, não se muda nada se não houver essa mudança através da educação e do movimento da sociedade, compreendendo que aquilo é um problema nosso. Não acontece só na casa do outro, pode acontecer na nossa, porque a violência doméstica é algo tão complexo. Por quê? Porque o autor desse crime não é um bandido, entre aspas. É isso que a gente vê. O autor da violência doméstica é uma pessoa que pode, igualzinho o nosso pai, o nosso irmão, o nosso tio. Por isso, nesses crimes menores, que é a lesão leve, a ameaça, se tem assim tanta pressão em cima das vítimas para que elas não denunciem. E quando elas não cedem a essas pressões, a sociedade familiar ainda cobra dela: olha, você, mulher, meu pai está preso por causa de você. Eles não pensam que é por um ato deles, é por conta da denúncia. Então, enquanto não houver essa luta efetiva de toda a sociedade para minimizar esses crimes e se dar o mesmo valor para os homens que para as mulheres, nós continuaremos aí, infelizmente, empilhando os corpos dessas mulheres. A lei do feminicídio, a pena do feminicídio é a maior pena que nós temos hoje no nosso Código Penal. 40 anos, né, de prisão, e mesmo assim os números só aumentam, né? Então, vem muito de encontro a isso que você diz, Linde. Não adianta aumentar, não é só a pena que vai
reduzir isso. E bem que você falou, eles estão sendo presos, então não é por falta de prisão, não é isso. A questão vai muito além, vai muito mais a É, fundo. Casa muito com cultural. o que o professor vem falando da questão da parte cultural, da arte. Falta essa base na nossa sociedade. Falta, falta muito, muito. Primeiro, que projetos sociais costumam acontecer depois de que o crime já foi feito. Né? Aí se manda o homem para fazer ali um curso, um projeto, né? Mas é tudo para depois. E nós temos que começar a falar sobre isso com os jovens, em todas as escolas, em tenra idade. É de pequeno que se ensina a se respeitar o não, o corpo da mulher. E que se deve ter noção desde tenra idade de que as mulheres não querem ser superiores aos homens. Elas não querem impor para os homens toda essa coisa ruim que eles nos impuseram ao se acharem superiores, ao nos aprisionarem nas nossas casas, como aconteceu até pouco tempo É. no mundo, né? As mulheres só tinham aquele espaço da casa, não podiam estudar, não podiam trabalhar fora, a não ser com a autorização dos maridos. Então, toda a sociedade se transformou. Hoje as mulheres já são a maioria das eleitoras. Hoje as mulheres são as maiores chefes de família. Muitas vezes elas ganham muito mais do que os homens. E é de se admirar muito que ninguém fale de por que elas continuam apanhando. E principalmente os casos onde as mulheres vivem numa casa mais rica, mais abastada, porque ela tem muito a perder com essa denúncia. E muitas vezes ela não compreende que já foi, que o casamento já não dá certo, que se vive, na verdade, de conveniência, e que para se ter uma casa, um bem, qualquer coisa material é menor do que a nossa vida e a nossa busca plena por esses momentos de felicidade. A mulher, ela acaba se apegando a esses momentos que são momentos de felicidade, e acaba deixando de lado de enxergar a realidade da relação. Na violência doméstica, na verdade, a gente estuda essa área e compreende que a mulher, muitas vezes, ela não nomina. Ela não nomina. A vítima típica da violência, ela não maximiza o crime, ela minimiza. Ela levou uma garrafada e 14 pontos e ela diz: "Não, foi só um cortezinho, nem doeu, Foi sem querer. foi sem querer", e ele não é assim. Nesse dia, ele bebeu muito. Então, a violência doméstica contra a mulher, ela é minimizada por essas mulheres. E o que acontece nessa minimização? Eles vão aumentando a gravidade do crime, né? E elas não denunciam e muitas vezes, infelizmente, elas já aparecem para nós mortas, vítimas do feminicídio, que não começou com a morte, começou com o ciúme, o controle, os abusos, os xingamentos, os tapas, os arranhões, e aquilo foi
se tornando algo corriqueiro, né? E isso realmente deve ser pensado e repensado, tanto pelas mulheres como para os homens que não aceitam esse tipo de violência. Não deve ser naturalizado essa violência, né, tanto pelas mulheres quanto pelos homens, né. As mulheres que sofrem essa violência e os homens que acabam repetindo muitas vezes o que cresceu em casa vendo, né, é muito naturalizado a violência contra a mulher, a violência dentro de casa, a violência contra os filhos, sendo que na rua, se é algo que acontece na rua, no externo de casa, isso gera um espanto, mas se é ali dentro da própria casa, a pessoa: "Não, mas não foi assim, não foi violência, não foi um crime". Sim, isso. Por isso as casas são os palcos dos crimes mais terríveis que se pode imaginar, contra as pessoas em situação de vulnerabilidade pela violência, que vão até além das mulheres, mas também os idosos que sofrem todo tipo de violação, os filhos fazem até mesmo empréstimo nos cartões desses idosos, os abandonam quando eles não têm nada mais a oferecer de forma material. E então as crianças que também estão ali, né, mais vulneráveis nessas relações, e tudo isso deve ser pensado. Como deve ser pensado também que mulheres também são agressivas, Sim, e nós temos que dizer isso. sim. Mulheres também são vingativas. Denúncias falsas, denúncias mentirosas, denúncias absurdas e disputa por, coisas materiais também nos chegam fantasiados muitas vezes por essa violação. E isso atrapalha a aplicação da Lei Maria da Penha. E aí nós, às vezes, não conseguimos atender a clientela e as demandas que a gente deveria ter atendido, porque são inúmeros casos nos meios dos outros processos, sem nenhuma relevância, feito no ápice de disputas por patrimônio. Isso também acontece. Isso é muito triste, né, porque usa uma lei que foi criada com tanta dificuldade aqui no Brasil, o Brasil demorou tanto tempo, precisou de uma condenação internacional para o nosso Estado brasileiro se mover realmente em favor das mulheres, e a gente vê usada de uma forma totalmente indevida, né, como uma forma de vingança ou uma forma de coerção. Exatamente. Eu tive a experiência de trabalhar 15 anos, fui a primeira promotora a aplicar a Lei Maria da Penha no Brasil, e a gente não vai chegar aqui e dizer que só teve, teve casos que os homens eram as vítimas mesmo, e muitos casos. Então, é preciso falar sobre isso, é preciso dizer também para as mulheres que são vítimas de violência que essa condição é passageira, que ela não pode ficar o tempo todo: "Olha, me quebraram, acabaram com a minha vida, eu sou uma vítima". É horrível o que aconteceu com elas, elas devem denunciar, deixar que as autoridades apliquem a legislação, que é absolutamente rigorosa, mas ela não pode ser eternamente vitimizada. Ela tem mesmo que procurar ajuda psíquica, psicológica e dar a volta por cima, porque a vida é muito efêmera e as mulheres são muito fortes. Nós viemos de um tempo onde a gente não podia nada, e nós temos aí, com muito pouco tempo, eu e o Walter,
Nós temos o hábito de assistir as novelas de época, né, As Walter? novelas antigas, As novelas Ai, dos anos antigas, dos 70, anos 70, e a gente observa como mudou, mudou o mundo. mudou mesmo. E principalmente das mulheres, que as mulheres queriam o quê? O casamento, né? E não uma profissão, É, é o casamento. E era normal baterem nas é, mulheres, era assim, ela mereceu. isso era verdade. Ela mereceu, e a mulher sempre naquele papel de obrigada a manter o casamento, salvar a relação afetiva, muitas vezes tão angustiantes, e não se falava sobre isso, e se fazia aí as macarronadas de domingo, e a família estava tudo junto, e os problemas todos para baixo do tapete. exatamente, anos 70, pouco tempo, É, né? Pouquíssimo tempo, pouquíssimo. E já tivemos uma evolução muito grande no pensamento da mulher em si, até em como ela se porta na sociedade, né? Mas ainda precisamos de muito mais. Ainda é pouco, ainda está sendo pouco, né? Lindy, qual o seu recado final aqui para nós? Eu queria dizer que a nossa vida nunca vai ser como a gente sonhou, né? Tem até um ditado que diz que a vida de todo mundo é meia boca, e é mesmo. Hum. Que aqueles sorrisos e fotos da internet não são a vida das pessoas, que a vida não cabe também no Lattes, a vida é maior do que tudo isso. E é muito importante que as mulheres trabalhem fora de casa. Se eu pudesse dar apenas um conselho, que ela ganha pouco, mas ela vai trabalhar, porque isso faz com que elas tenham mais valor até para o companheiro que está ao lado dela. Isso é muito importante, a independência financeira, se buscar um parceiro, mas não um salvador, porque as mulheres são seres humanos completos, que não precisam de complemento. E o Walter falou com muita propriedade, né, da pessoa buscar ser feliz sozinha. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que até as relações interpessoais, os casamentos, os namoros, eles só vão dar certo se essas pessoas já são felizes sozinhas, porque ninguém salva ninguém. Essa frase final, muito marcante. Ninguém salva ninguém. Professor Walter, agora eu quero ouvir um recado do senhor para nós não, aqui, para fechar o nosso pensamento. eu endosso tudo que a Lindinalva falou e insisto na tese de que o ser humano ele tem que ter projetos pessoais que assim transcendam essa, digamos, necessidade do outro. Necessidade do outro nesse sentido emocional. Então a arte, por exemplo, pode ser um excelente caminho para que uma pessoa possa ter acesso àquilo que ela é verdadeiramente, na sua expressão com a música, o teatro, com as artes plásticas. E a ideia de que o ser humano ele tem que ter essa consciência, igual foi dito pela Lili Nova, de que ele é basicamente sozinho. A gente morre sozinho, a gente nasce sozinho. O outro entra como um complemento, a partir de um transbordamento da sua capacidade de pensar-se como sozinho e sentir-se como sozinho sem entrar em desespero. Acho que o ser humano precisa dessa, digamos assim, blindagem em relação a tudo isso que está acontecendo, que é essa necessidade do outro excessiva. Quem tem, quem está bem consigo mesmo, não acredito que vá fazer desatinos e perder algo chamado liberdade. Pelo contrário, ele vai exercer essa liberdade de uma maneira sóbria, sóbria eu não diria, tranquila,
mas que não implique em nada que seja violência, etc. Que venha comprometer a liberdade, né? E se tiver se ele tiver a necessidade de externalizar instintos mais agressivos, que isso seja feito de forma simbólica, com as artes. Não põe o outro na sua alça de mira para poder fazer isso. Faça uma obra de arte, pô, Então, muito criativa, até às vezes, enfim, a arte salva e a filosofia também, né? que lindo, a arte salva e a filosofia também. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Quero parabenizar mais uma vez os dois que se casaram essa semana. Ah, Esse obrigado. casal que eu amo tanto e admiro tanto, tanto como pessoas quanto como profissionais, intelectualmente, tudo. Muito obrigada por Obrigado. vocês aqui mais uma Obrigado. vez. Nós agradecemos. E finalizamos assim mais um Direito Mais Café.